Muito bem, muito bem, muito bem. Máfia sem mimimi de volta, depois de algum tempo reflexivo, onde eu acabei fazendo muitas mentorias individuais e bootcamps, mas falei, quer saber o quê? Está na hora de volta, de voltar com essas pedradas que tenho muito material guardado. E essas são as primeiras aulas que eu, na verdade, abro para votação. Então, eu imagino que vocês que estão vendo ao vivo aqui, alguns de vocês podem ter votado, a galera que não está vendo ao vivo, mas vai ver gravado, muito provavelmente também votou. Separei vários temas que tinha guardado na gaveta sem mimimi e as mais votadas foram estas. Começando pela aula de hoje, que são os 10 modos operandi sem mimimi para ser mais magnético nos relacionamentos e nos negócios. Eu fiquei muito feliz que a galera voltou nessa aula, porque ficar batendo sempre na mesma tecla de mulheres, 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 nem sempre é o que vai engrandecer a todos. E quando você entende, principalmente as dinâmicas de relacionamento, nesse caso, muitas vezes é algo que vai te ajudar muito mais do que somente ficar focando em como eu falo com ela, como eu faço ela responder a minha mensagem, coisas que podem parecer superficiais por vezes. E aí, essa aula, principalmente, eu trouxe porque é uma aula mais focada principalmente em habilidades práticas, em habilidades que você vai colocar na prática, seja na sua interação com a bela donzela, seja na sua interação com o cara do seu trampo, que de repente é o seu cliente ou é o seu chefe. São habilidades magnéticas que funcionam em todos os âmbitos. E por mais que eu sei que muitos chegam até mim buscando dicas, conselhos, mentalidades, especificamente a respeito das mulheres, né? Isso aqui que eu vou passar hoje é uma das coisas que eu posso dizer que mais me orgulho de mim mesmo, que é justamente essa habilidade de navegar conexões, relacionamentos, e ter de alguma forma um impacto no ambiente quando você entra, seja outra vez num ambiente de trabalho, seja num ambiente onde tem uma festa que tem várias pessoas. Essas são coisas que você tendo isso dentro de você, você consegue aplicar onde você quiser, né? Então, essa aula é basicamente um guia básico, para aqueles que querem criar mais impacto nas pessoas, onde quer que você vá. São habilidades que me ajudaram muito na minha vida toda, seja em viagens, trabalhos, amizades e, claro, sem dúvida nenhuma, com as mulheres. Então, antes de eu já me aprofundar muito aqui no que são, esses 10 modos operantes, é primeiro crucial você ter a mentalidade de que você pode mudar. E o que eu quero dizer com isso é que muitos aí acabam tendo essa prisão mental do que eles são, do que eles podem ser, e isso é algo que sempre vai impedir a sua evolução, porque você se prende a pontos que, na verdade, muitas vezes nem são verdades, nem são coisas que conectam com o que você é hoje. Às vezes você pegou uma ideia lá atrás, quando você era criança, te falaram que você é um cara que não pode dançar porque você é desengonçado. E aí você nunca tenta explorar essa habilidade porque você registrou isso na sua cabeça. Eu não sei dançar, eu nunca vou aprender a dançar, eu sempre fui ruim, enfim. Não é algo que você deve ter com você. Então, essa mentalidade de que você pode mudar é o que também vai fazer com que tudo que eu vá falar nessa aula vá fazer sentido. Porque muitos se prendem a essa identidade, esses moldes, e perdem a sua essência da evolução. Pensam que você não pode mudar, e acaba justamente se tornando esse cara que, com o tempo, fica para trás. Ninguém quer se conectar, ninguém tem curiosidade de saber o mínimo sobre você. Então, entender que você tem permissão de mudar, de se tornar um cara diferente, é crucial para tudo que eu vou falar aqui hoje. Então, já entrando agora de cabeça no primeiro ponto, se vocês viram lá a fotinha que eu trouxe na, na mentoria, na foto de capa, é o primeiro ponto que tem que ser batido aqui, porque é crucial, que envolve todos os outros, que é a sua energia. Você percebe que um cara que tem um impacto nas pessoas, que ele é magnético, ele tem uma certa tipo de energia. Isso aqui não necessariamente quer dizer você ser um cara extrovertido, que chama atenção de maneira natural. Não tem nada a ver. Você consegue ter essa energia magnética onde as pessoas têm curiosidade
ou tem vontade de estar perto de você, você sendo um cara mais reservado, você sendo um cara mais quieto, né? Eu, por muito tempo, inclusive, durante muito tempo da minha vida, eu diria até os meus 26, 27 anos, eu fui um cara que constantemente eu escutava a seguinte frase, né? Depois que de repente as pessoas já me conheciam, né? Depois de um tempo, as pessoas vinham para mim e falavam assim: Eu nunca imaginei que você era assim, quando eu acabei te conhecendo ali as primeiras vezes. Por que elas falavam isso pra mim? Porque quando eu entrava num ambiente, eu era o cara que ficava simplesmente observando, eu ficava quieto. E aí, depois de, sei lá, duas, três vezes que a pessoa já estava comigo, eu começava a fazer minhas piadas, requebrava no meu estilo cômico de ser. E aí as pessoas falavam, eu nunca imaginei que você era assim. Pois é. Então, isso é o primeiro ponto que eu quero trazer nesse sentido da energia, que você não necessariamente precisa ser esse cara automático, extrovertido, a alma da festa, que é onde chega e chama atenção. Não. Você consegue ter essa energia, mesmo sendo esse cara um pouco mais tímido, né? Então, hoje eu me transformei um pouco mais nesse cara que consigo talvez criar um impacto mais rápido aonde quer que eu vá, mas eu ainda tenho esse aspecto introspecto que me ajuda muito, de ler as pessoas, de observar as pessoas. Todos vocês, imagino que já devem ter conhecido uma pessoa que talvez seja mais calada, seja mais quieta, mas quando ela abre a boca, todo mundo escuta o que ela tem para falar. De alguma forma, as pessoas ao redor dela sabem que o que ela vai falar é interessante, é de valor, e ela não precisa ficar gritando, sendo a alma da festa o tempo todo. Não. Ela consegue atrair a atenção das pessoas por justamente essa energia. Então, é, o- deixa eu ver as minhas anotações aqui. Tá. Ser expansivo, energia, tá. Nesse caso, o que que você melhor pode fazer se você não tem esse aspecto mais extrovertido, mais naturalmente ser o cara que é a alma da festa? Tem algumas coisas simples que você pode fazer na sua conversa, seja você simplesmente escutando ou falando, mas é ter essa curiosidade, essa facilidade de ficar fascinado, por exemplo. Então, quando você está ali falando com uma pessoa e a pessoa está falando para você qualquer coisa que seja, você basicamente está cagando para o que ela está falando, você não se mostra nenhuma emoção, não se mostra interesse, você não tenha dúvida que ela não vai querer ficar falando muito com você. Então, a primeira aspecto que faz com que as pessoas se sintam magnetizadas por você é você, por sua vez, mostrar o interesse genuíno nelas. É você ter curiosidade, você ter fascínio, você até mesmo se deixar ser impressionado. Quando uma pessoa fala sobre aquilo que principalmente ela gosta, você ter curiosidade, fazer com que ela engaje mais naquilo. Então a pessoa fala sobre qualquer coisa, seja um esporte, seja um filme. Fala assim, nossa, que legal, eu nunca vi esse filme. Sobre o que que é esse filme? Mas por que que você gosta? Você realmente demonstrar um fascínio até mesmo. Porque você quer saber o que nessa pessoa em concreto chama a atenção nela para gostar daquilo. Porque é muito fácil a gente cair nessa mentalidade, o frio e calculista, o James Bond, de que nada me impressiona, nada me chama a atenção e você basicamente tem que ficar lutando pela minha intenção. Você pode, em determinados momentos, ter uma áurea, porque as pessoas ficam intrigadas por você. Mas eu diria que na maioria das vezes as pessoas vão simplesmente se sentirem entediadas, porque a melhor maneira de se conectar com qualquer pessoa é mostrar curiosidade por ela. Então, quando você traz essa energia de ser curioso, de ser fascinado, eu quero saber, me conta. Sério que você fez essa viagem? Sério que você trabalha disso? Que mais você faz? Do que você gosta de fazer? Me conta, eu estou curioso para saber. E essa energia também tem a ver quando você faz pequenos eventos, quando você vai para locais. Então, vou dar um exemplo pessoal meu. Se eu tô com as pessoas ali, com meus amigos, com a minha bela donzela, e a gente vai, por exemplo, tomar um café, e a gente vai numa cafeteria incrível, e eu deixo essa energia me afetar e eu exalo isso em mim. Falo assim: esse café tá incrível. Você provou esse café? Esse café é incrível. Ou se a gente for, por exemplo, num restaurante, não, o que que tem nesse restaurante? Vamos ter uma experiência gastronômica aqui. Ou você deve conhecer alguém também que você fala assim, não. Você tem que provar essa pizza. Essa pizza é a melhor que eu já comi na minha vida. E a pessoa fala assim: ah, não, mas eu comi uma pizza na Itália uma vez. É tipo, mano.
Foda-se a pizza que você comeu na Itália. Você não está deixando a minha energia afetar o ambiente. É o cara que corta a brisa. Então, não seja esse cara, primeiro de tudo, não seja esse cara que vai fazer com que os outros não se sintam à vontade ou corta a energia do lugar, porque talvez você ache que a sua pizza é melhor, porque você teve uma experiência mais legal. E depois, seja esse cara que consegue fazer as pequenas experiências terem uma energia alta. Então, por exemplo, eu falei eu falei recentemente isso num vídeo. Tava na praia com meus amigos, passou o cara do sorvete. Falei, baby, hora do sorvete. Quem quer um sorvete? Vamos. Eu tô pagando sorvete para todo mundo. Vamos. Como assim você não quer um sorvete? O que que pode ser melhor na nossa vida agora do que um sorvete? Você tá de sacanagem? Sorvete é a melhor coisa que você pode fazer na sua tarde numa praia ensolarada com seus amigos. Ou seja, eu já basicamente fiz a experiência de um sorvete se tornar algo que afeta. As pessoas se sentem magnetizadas com esse tipo de energia. Ó, Davi, se você que está levantando a mão, não sei se você quer falar alguma coisa, mas se você quiser falar alguma coisa, fale no chat, que eu faço o meu melhor para responder sem perder o raciocínio. E depois, no final da aula, eu abro para perguntas, se você quiser também em áudio e, e vídeo também, se você quiser. Mas durante, se você tiver alguma questão, algum comentário, alguma pergunta, faça no chat. Então é isso, tem esse brilho nos seus olhos, fique excitado com as coisas, fique fascinado, fique impressionado, seja apaixonado por ideias. Que sejam as pequenas coisas, os lugares, as comidas, as pessoas, as ideias principalmente. Quando uma pessoa traz uma ideia nova, mesmo que seja completamente ridícula, que você acha que aquilo nunca vai dar certo, engaje naquilo. São essas pessoas que têm esse magnetismo que fazem com que outras pessoas queiram estar ao seu redor. Que você é o cara que vai basicamente motivar elas a serem elas mesmas. Então é importante você ter essa energia com você aonde quer que você vá, seja com as belas donzelas, seja quando você está profissionalmente trabalhando com um cliente, está com o seu chefe. São essas pequenas coisas que são difíceis de apontar, assim, ele está fazendo isso. É difícil de você falar exatamente quando a pessoa está fazendo aquilo, mas é aquela sensação que quando depois a pessoa está longe de você, ela lembra. Pô, aquele cara, mano, tinha uma energia, né? Tinha uma vibração, era legal estar com ele. Tinha uma energia, uma vibe ali que fazia com que eu estivesse bem. Eu tive recentemente fazendo uma comparação agora, tive recentemente fazendo uma viagem também, e tinha um cara em concreto nessa viagem, amigo, o meu amigo. Mas ele estava passando por algumas situações ali pessoais, de família, de trabalho, de relacionamento, que basicamente acumulou tudo e ele estava numa energia mais negativa. E eu tive realmente um contraste de como isso também afeta de forma negativa quando você tem esses esses modus operandes de ser, de que onde tudo é problema, nada tá bom o suficiente, você sempre vê o lado negativo das coisas. Porque às vezes a gente pode ter essas demonstrações ou essas ações casuais durante o dia, né, que é normal. Mas quando você vê uma pessoa que é constantemente, o tempo todo assim, aí você fica, caralho, olha que incrível. Que é justamente o oposto disso que eu quero ser na minha vida. Não é esse cara, um exemplo besta, mas a gente tava um dia a gente ia sair do nosso hotel e ir fazer um passeio num outro lugar. Eu coloquei no Waze. A distância estava dando, tipo assim, 12 minutos, 4 quilômetros. E aí ele viu no celular a distância e o tempo. Eu vi a reação dele só fazendo assim, que longe. Eu, tipo, brother, você tá de férias, o lugar, 12 minutos, você já tá reclamando. É. E aí é o tipo de coisa que você percebe que não, eu não quero ser assim, eu não quero estar perto de pessoas assim. Tanto que depois a gente acabou programando uma outra viagem. Falei, mano, quer saber? Eu não vou chamar ele. Não vou chamar. É meu amigo, gosto dele, tá passando por várias paradas dele, precisa resolver isso antes com ele. Porque ele vai trazer a energia do grupo para baixo. E os outros caras que estavam comigo na viagem perceberam isso. Os outros caras que estavam comigo não eram tão amigo dele como eu era. E eu acabei, claro, me sentindo um pouco responsável, porque ele era meu amigo pessoal, não era desses outros caras, e trouxe um pouco da viagem uma energia mais baixa. Isso não é legal, né? Davi falou: aqui no Rio Grande do Sul nós tomamos chimarrão, certo? Certo, no meu trabalho eu falei de maneira bem empolgada sobre a térmica que comprei e o chimarrão espumoso para uma garota, ela quase teve um orgasmo. Tá vendo? É isso. É isso. Essa, inclusive, é uma das habilidades mais
sedutoras que você pode fazer de falar de maneira energética para cima, algo que não tem nada a ver com aspectos sexuais, mas você dá essa pitada. Então, tipo assim, fala assim, não, o chimarrão fica até mais gostoso, o chimarrão fica mais saboroso na boca, você sente assim, hum, você, principalmente a mente feminina vai para lugares incríveis quando você começa a ter essas expressões. Então use também no seu vocabulário, né? Caindo um pouco nesse ponto, parte do cara energético, ele é um cara que sabe usar bons adjetivos, gostoso, cheiroso, incrível, sensacional, espetacular, fascinante, impecável. Você tem que ter um vocabulário que também expressa a sua energia, porque por mais que você possa ser esse cara, uau, vamos fazer isso, se você também souber fazer isso de forma delicada, sutil, como, esse prato aqui tá suculento. Quem cozinhou isso aqui? Foi você, minha bela donzela? Antes tá maravilhoso esse prato, né? Então, isso também é algo, por exemplo, elogiar pessoas pelo que elas fazem, mais do que pelo que elas são, é algo que um cara com energia alta faz, né? E aqui fica até uma dica, porque é uma das coisas mais interessantes que você pode fazer nesse sentido, que é vá num restaurante de por quilo, por exemplo, e dê um elogio pro cozinheiro. Quem elogia o cozinheiro do restaurante de por quilo, por peso? Ninguém fala isso. O cara tá ali cozinhando todo dia, muitas vezes uma comida impecável, excelente, só que a gente não tem essa tendência de elogiar o cara do restaurante por quilo, né? Quando de repente existe uma pessoa que faz elogios para restaurantes, para cozinheiros, ele faz ali no restaurante mais fino. Eu juro pra você que não teve uma vez que eu não fiz um elogio pra um cara de cozinheiro de por quilo e os olhos deles não brilharam. O dele ou dela. E você sente essa energia de volta pra você. Quando você também agrega, quando você passa esse apreço para o que quer que a outra pessoa faz ou fez pra você nesse caso, essa coisa também te afeta. Então, essa energia, claro, você pode chegar do dia para a noite e falar, vou fazer isso, e com o tempo você acabar incorporando isso na sua personalidade. Mas às vezes você pode estar um dia mais assim para baixo, você fazer isso, muitas vezes é o que te coloca para cima. Então você muitas vezes entender que o que você faz não é necessariamente reflexo de como você se sente naquele dia, faz com que na verdade você se sinta melhor num dia que você está mais para baixo. Então a energia é algo que vai magnetizar as pessoas, seja esse cara que outra vez fica fascinado, que gosta de pequenas experiências e faz as pequenas experiências se tornarem extraordinárias. É aquela coisa da comédia, né? Essa é uma frase famosa do mundo da comédia: fazer o ordinário virar extraordinário. Então, pequenas coisas do seu dia a dia, você trazer essa energia empolgante, magnetiza as pessoas, né? Não é simplesmente um almoço com as pessoas do trabalho, é o almoço do dia de hoje, todos presentes, é um dia que não vai ter igual, né? E no final das contas também é algo que vai contagiando a maneira como você vive, né? De um lugar de empolgação, de um lugar que eu amo a vida, eu gosto de estar vivo. E quem não tiver para baixo, ou você vem comigo nessa energia, ou você fica para trás. Então vamos lá. Ponto número 2. A compaixão com a sua criação. É curioso como nessa constante evolução, aprendizado e conhecimento, novas partes de você vão emergindo. E é necessário ter paciência e compaixão com você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Se você, principalmente, acompanha esse tipo de conteúdo que eu faço há algum tempo, você, até certo ponto, deve ter tido, né, ou notado, pelo menos, algumas evoluções suas, né? E nesses momentos, quando você percebe que está evoluindo em alguma área, existem outras áreas que não necessariamente você está evoluindo também. Você começa a se pegar nesse lugar. É, O Davi perguntou, isso tem a ver com sedução de Hollywood? Tem um pouco, tem um pouco. Lá no curso Hollywood Seduction eu falo mais sobre isso, mas no aspecto mais humano, não no aspecto mais, como se diz, manipulativo da sedução, né? É importante saber todo esse lado manipulativo da sedução, principalmente para não cair em conversinha fiada de vendedor de cobra, né? Como você pode ver muitas vezes é incrível como no nosso Brasil tem muito golpe. Golpe de telefone, golpe do tigrinho, golpe da aposta.
Por quê? São pessoas que usam disso, usam uma sedução manipulativa, né? E é por isso que é importante também saber. Mas voltando para o que eu estava falando, é que nesse momento que você percebe algumas evoluções suas, mesmo que sejam internas das suas mentalidades, que você acaba entendendo certas coisas melhor, você acaba se martirizando porque talvez você não aprendeu certas outras coisas que você gostaria de ter de já ter aprendido. E é por isso que é preciso ter compaixão com a sua evolução. Então, o que que eu quero dizer especificamente com isso é que quando você está nessa evolução, muitas vezes você não sabe aonde é o ponto final ou o que que você está se tornando. E o exemplo que eu trago aqui, pessoal meu, quando eu, por exemplo, comecei a estudar na faculdade, eu comecei a fazer publicidade e propaganda, você pode ter certeza que naquele momento, eu com 19 anos, não sabia exatamente que um dia eu estaria fazendo isso que eu estou fazendo agora. E na minha mentalidade de 19 anos, eu lembro na época, eu queria ser o que durante os anos 90 era o mais popular, era o cara cool, que era o publicitário, o Washington Oliveto. Na época, inclusive, quem não conhece, é um dos maiores publicitários do Brasil. E ele era como se fosse uma inspiração minha, né? Eu queria ter esse lifestyle do cara criativo, do cara que produz conteúdo, do cara persuasivo, que envolve também essa sedução. Só que no final das contas, você também acaba descobrindo que tem muito mais a evoluir e não necessariamente é isso que você gostaria de fazer. Então, se eu me prendesse muito àquilo que um dia eu quis, eu deixaria de evoluir e ter o meu próprio caminho. Então, depois de um tempo, quando eu fui estudar, aí, nesse caso, nos Estados Unidos, que eu fui para a faculdade de cinema, eu queria ser como se fosse o Tarantino, eu queria ser o Christopher Nolan, eu queria ser esse cara mais vanguardista do cinema, né? O que eu quero dizer nesse sentido, não sei, é bem de nerd de cinema que eu vou falar agora. Mas é mais do que esses Marvel, Star Wars, Disney, toda essa ala comercial do cinema, na minha época, quando eu principalmente estava na faculdade, eu repudiava e dizia: Isso é algo que eu não quero fazer na minha vida. Eu quero ser esse cara, o Tarantino, o Christopher Nolan, eu quero ser esse cinema refinado, esse cinema com história. E por muito tempo eu fui nessa linha de raciocínio, né? Nesse caminho, por assim dizer. E descobri muitas partes de mim. Só que nesse caminho também eu acabava me conectando com as pessoas, e quando você se conecta com as pessoas, meio até mesmo confuso, sem saber o que que você gosta, o que você não gosta, o que que você quer ser, você vai vendo nas pessoas o reflexo daquilo que elas gostam em você. Então, isso também vem com a mentalidade, por isso que é bom se expor nesse caso. É falar sobre você, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, sobre o que você quer ser, porque esse reflexo das pessoas a você faz com que você tenha mais certeza do que você talvez queira fazer, ou talvez que você seja melhor em outras coisas. E isso foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu, por mais que quisesse ser esse cara, o Tarantino, o Cool, o Nolan, que tem esse conhecimento cinematográfico, eu sempre fui um cara naturalmente que fazia piada, que fazia coisa idiota, fazia dancinha quando eu achava que era engraçado, imitava gay. E aí eu percebi que esse lado cômico mais conectava muito com as pessoas, né? E era algo que no cinema também, nessa linguagem, tem muito espaço, evidentemente, e era algo que desde pequeno eu sempre me interessei, né? Então, era algo que talvez por eu ter uma ideia do que eu queria ser, eu acabei negligenciando algo que é natural meu e bom. Então, eu também fico aqui com a indagação para vocês. Quais são os aspectos que talvez vocês têm naturalmente sedutores, charmosos, e por uma visão que você tem de, eu preciso ser esse cara que é assim, que é assado, que se comporta assim, porque isso é o que vai me fazer me conectar com mais mulheres, porque isso é o que vai me fazer ter o trabalho, ter o cliente, e aí você está cada vez mais fugindo da sua essência. Então, eu percebi isso porque, por exemplo, vou dar um exemplo que foi quando deu esse clique na minha cabeça. Eu, desde muito pequeno, assim, eu tô dizendo de uns 4, 5 anos, eu era fascinado por Mister Bean, né? Eu imagino que vocês todos devem conhecer aqui Mister Bean, né? Comediante inglês, cômico de linguagem corporal. E isso é algo que eu talvez achava que não era o legal, que não era o divertido, e deixei por muito tempo da minha vida esse aspecto mais
cômico, divertido, algo que é natural meu, que é a minha essência, que é autêntico, escondido porque eu achava que eu devia ser o Tarantino, que eu devia ser o Martin Scorsese, né? Então, esse é um dos pontos que você também, quando você tem compaixão na sua criação, você tem paciência para descobrir a sua própria voz, basicamente, né? E aí, nesse processo, ainda mais me aprofundando, depois, nos meus últimos anos de faculdade, no meu último ano de faculdade em concreto, na verdade, eu tive uma aula com um professor que se chama Michael Uemedimo. Vou até colocar o nome dele para vocês aqui, se eventualmente vocês tiverem curiosidade. Mas esse professor também foi um Uemedimo. Uemedimo. Ele foi um professor que no meu último ano de faculdade ele tinha sido nominado ao Oscar com um documentário chamado The Act of Killing, o ato da morte. E esse também foi um professor que me mostrou muito de aspectos meus, que é justamente esse aspecto curioso de contar histórias da vida real. Porque a vida já é brilhantemente curiosa e incrível, se você for por essa linha de filmes, por assim dizer, e fascinante. Então, ele também me abriu a cabeça para um aspecto interno meu que eu tinha muito dentro de mim e talvez nem sequer conhecia. Então, outra vez, você tem que entender que esse processo de autoconhecimento vai ser eterno, meu brothers. Claro que você deve se analisar, como eu falei no ponto anterior, quais são os aspectos que você esconde ou você não deixa exalar tanto de você porque você acha que você deve ser de uma certa forma. Mas o cara que é magnético de verdade, ele tá nessa eterna curiosidade, ele tem esse eterno busca da sua própria essência, né? E terminando nesse sentido, que foi algo que acabou conectando muito comigo na minha faculdade, e até hoje a galera que acompanha não só o conteúdo sem mimimi, mas outros, pode ver isso. Eu sempre gostei muito do Anthony Bourdain. Quem não conhece esse cara, recomendo conhecê-lo. Mas ele tinha programas muito legais sobre viagens, sobre cultura, sobre política, sobre gastronomia. E eu sempre me conectei muito com ele, desde uns 21 anos. Ele morreu em 2018, teve um final trágico. Se você tem curiosidade, vá você depois procurar o final trágico dele. Mas hoje, o segundo canal do Sem Mimimi que eu tenho agora, que talvez muitos que estão vendo ao vivo e gravado não conhecem, que é o Playground Sem Mimimi, é uma inspiração direta dele. Então, isso eu estou dizendo tudo isso que eu estou falando, pode parecer egocêntrico. Luiz, você só fala de você, para mostrar para vocês que vocês não podem ficar o tempo todo achando que porque você é personal trainer, você só pode ser personal trainer. Porque você trabalha com computação, você só pode ser isso. Não, mano. Você tem permissão para se expandir em diferentes horizontes para onde você tiver curiosidade. Porque justamente, voltando para o tema dessa aula, o cara que é magnético, o cara que tem essa curiosidade nas outras pessoas, e as outras pessoas naturalmente têm essa curiosidade, vontade sobre ele, ele é o cara que eu chamo de o cara 3D. Ele é muito mais do que a profissão dele, o hobby dele, e ele está constantemente se explorando, se descobrindo. E quando você também mostra isso durante uma conversa, que você não vem com essa arrogância do tipo, eu já sei exatamente quem eu sou, eu já vivi o bastante, e todos os meus pensamentos que eu tenho hoje em dia são os pensamentos que eu vou ter pro resto da minha vida. Você percebe que é um cara muito rígido, né? Parece um velho, tá ligado? Aquele velho o gagá, que você fala, eu nem vou discutir com esse cara aí que não vai me dar ouvidos. Então, ter essa compaixão consigo mesmo de saber que você tem permissão para explorar todas as áreas que você tem interesse, ir buscar esses interesses, fazer esse autoconhecimento de quais são as áreas que você talvez esteja deixando de lado, que são a sua essência, mas você está escondendo ou não mostrando porque você acha que talvez as outras pessoas não vão gostar, não vão se sentir atraída. Esquece isso. Esquece isso. Porque, outra vez, o cara magnético, o cara que se conecta, outra vez, com belas donzelas, com trabalho profissional, é o cara que tem essa curiosidade por si mesmo e com paixão. Por isso que esse ponto número 2 se chama a compaixão com a sua criação. Por isso que eu trouxe aqui pontos onde eu mesmo acabei me descobrindo
durante pelo menos os últimos 10 anos da minha vida. Ponto número 3, que é a paixão e a excitação, né? Então, as pessoas magnéticas são as pessoas que impactam as pessoas com isso. Você não precisa ser desenrolado, carismático, eloquente, falar tudo de forma perfeita, de forma interessante, não. Tudo isso pode se resumir na sua paixão. É você falar com tesão sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você gosta. Então, aqui eu faço a pergunta retórica. Muito provavelmente pense aqui num professor, o seu professor favorito na escola, na faculdade, pense no seu professor favorito. Se você pensar nele, na maneira como ele dava aula com tesão. Você gostava da aula dele, em partes, não por causa da matéria interessante, mas pelo jeito que ele falava. E talvez ele não falasse da maneira mais perfeita, na maneira como é, digna de ganhar um prêmio Nobel, mas ele falava com paixão sobre aquilo. Então, como eu falei para vocês, o Anthony Bourdain, né, que é um cara que fazia esses programas de viagens, de comida, gastronomia, política. Depois de um tempo, eu comecei a ver o programa dele, não por causa de política, viagem, gastronomia, mas porque eu queria ver ele. E aí um outro exemplo que eu trouxe aqui é do Bear Grylls, que talvez você conheçam pelo programa Sobrevivendo. É aquele cara que vai no meio da mata, na floresta, na neve, o cara no rio, deserto, o cara sobrevive. Depois de um tempo, você não vê mais aquele programa simplesmente pela situação. Você vê porque eu quero ver ele, eu quero ver esse cara fazendo. Porque esse cara traz essa paixão no trabalho dele. E um exemplo que eu tive isso bem claro na minha vida também, foi em 2016, quando eu trabalhava em Ibiza. E aí, para aqueles que não sabem, eu trabalhava vendendo tickets de festa na praia, né? Então, meu trabalho nada mais era que ficar andando de baixo para cima na praia em Ibiza, vendendo banana para macaco, basicamente, né? Todo mundo tá em Ibiza lá, quer festa. Eu vendia os tickets de festa. Só que, claro, não é falar, vai lá que é fácil para vender. Você tem que ter o seu jeitinho, técnicas de venda que depois eu aprendi, depois no segundo ano eu passava para os caras que trabalhavam comigo. Mas por que que eu tô falando dessa história? Porque teve um cara, Andrei, o nome dele, ele era da Ucrânia. E aí ele tava na praia e eu vendi um ticket para ele. E aí o cara era gente boa, era curioso, ele amava festa eletrônica, ele amava DJs, as festas, claro, mulher, bebida. E aí ele até me perguntou na época, falou assim, mano, eu quero trabalhar aqui. Como que eu faço? Falei, vai lá no onde eu trabalhava, né, no bar. Eu acho que eles estão contratando um cara para trabalhar no bar, né, de fazendo os drinks e limpando as mesas, né? Se você quer esse lifestyle, vai lá. E a empresa contratou ele, né? Só que o que aconteceu é que eu percebi que esse cara, na verdade, ele estava ali porque ele gostava do ambiente das festas. Ele era apaixonado por tudo isso. E eu cheguei um dia para ele e falei assim, mano, se você vende ingresso, né, que era o meu trabalho, você consegue tirar muito mais grana do que ficar trabalhando no bar aqui. Você não pensou em, de repente, fazer um teste? Só que a diferença era que vendendo ingresso você só ganhava comissão e no bar você tinha um fixo, né? E aí ele ficou meio encanado. Ele falou: Ah, mano, eu não sei, porque eu não sei vender, eu não sei como que essas paradas funcionam. Aqui no trabalho, eu venho aqui, bato meu relógio, tenho meu salário no final do mês. Falei, mano, você não tá entendendo? Você não precisa aprender técnicas, você não precisa falar perfeito. O fato de você ser apaixonado por isso é a melhor maneira que você tem para vender. Então, voltando para o ponto que eu estava falando, você falar de forma apaixonada, você ter tesão, naquilo que você está falando, é melhor e supera qualquer técnica, qualquer estratégia, qualquer perfeição que você possa ter na sua cabeça. Dito e feito, Andrei, numa semana, basicamente já tinha ganhado mais do salário dele inteiro que ele ganharia no trabalho de bar. E aí foi o que eu falei para ele, mano, é só você ir lá e falar o tanto que você ama essas festas. Essa energia, essa paixão que você fala, vai naturalmente convencer as pessoas que para ir nessa festa, né? Porque tinha muita gente lá.
que não sabia vender, né? Ficava tímido. Eu falei, mano, só fala, você gosta dessas festas, vai lá e tenta. Aí tem todos os aspectos de treinos de venda que você tem que ter, mas o cara se deu bem. E aí foi o que eu tive na conclusão nessa época. Eu falei assim, mano, é isso. Se você tem paixão, se você tem a excitação daquilo que você está falando, não só você pode prosperar no mundo dos negócios, mas nos relacionamentos também. Então, por exemplo, pessoal meu, se eu tô com uma bela donzela, eu começo, ela me pergunta de cinema, por exemplo, que vocês já viram que eu trouxe vários pontos aqui, é conversa que eu tenho por horas. Conversa que eu tenho por horas. Se me pergunta de viagens, se me pergunta sobre sair da mamachinha, são conversas que eu tenho que eu falo com paixão, que eu falo com tesão, que são coisas que eu gosto. Então, isso também já fica mais a dica técnica, você naturalmente levar as suas conversas para assuntos que você tem naturalmente mais curiosidade, mais paixão. Antes de eu ir para o próximo ponto, o David falou aqui o Clóvis de Barro, tá vendo? Ele é um excelente. Você vê a articulação do cara, como ele fala, as ideias. Ele é um cara que realmente, ele fala disso, né? Muito melhor do que eu, falando sobre por que que ele gosta de fazer o que ele gosta e por que que ele é tão bom, inclusive, né? Eu sou fanzaço do Bear Grylls. Mano, o cara é brabíssimo, mano. O cara é brabíssimo, é desenrolado, tem um jeito. Esse eu até faço aqui a indagação para vocês também. Pensem nos caras que vocês admiram, nos caras que vocês gostam, seja criador de conteúdo, seja um esportista, seja até mesmo um político. Indague-se, por que que eu me simpatizo mais com esse político? É simplesmente porque ele fala as ideias que eu gosto? É simplesmente porque ele tem. é, a- ele basicamente representa os meus ideais políticos? Mas pensa por que que você se sente mais conectado com ele do que talvez com o outro, que muito provavelmente fale coisas parecidas, né? E você vai chegar na conclusão que é muito mais do que somente o que está sendo falado, é o jeito do cara, é a paixão que ele fala sobre aquilo. Então faça essa reflexão de quem são os caras que eu admiro e por que eu admiro eles, por que que eu respeito eles. Porque são caras que muito provavelmente têm essa paixão no que eles falam, no que eles fazem, e porque isso é magnético, isso é atrativo, né? Ponto número 4, crucial. Não tente se encontrar, comece a se criar. Essa daqui é aquelas pessoas que muitas vezes ficam presas na perfeição. Falou aí Luiz Cavalcante, obrigado. Não tem que se encontrar, comece a se criar. Isso para mim é uma das coisas mais deprimentes quando eu vejo que um cara tem o plano todo elaborado, tem todo a estratégia que ele vai fazer para começar, seja um novo negócio, para começar uma nova rotina, até mesmo, né, no âmbito que eu trabalho aqui de relacionamentos, quando o cara eu já percebo que entendeu tudo, ele entendeu tudo que tem para entender sobre ele mesmo, sobre mulheres, sobre relacionamento, mas o cara não coloca na prática, né? E aí, nos termos do desenvolvimento pessoal masculino, é o que a gente chama do noia de conteúdo. O cara que é o consumidor de todo mundo, já comprou todos os cursos, mas não bota na prática. O cara não vai lá botar a si mesmo à prova. Então, o insight que eu tive isso na prática, porque você não tem a dúvida que eu também fui um dia assim, eu também era assim, né? Onde eu aprendi isso na prática também foi na faculdade. Eu tinha uma aula na época que chamava Micro Cinema, né? E aí nessa aula eu tinha que todas as semanas, todos os dias, todas as semanas, fazer um curta-metragem de 1 a 3 minutos. E se você tem durante 16 semanas, se eu não me engano, que é o semestre da faculdade, se você tem que entregar 16 curta-metragens, e eu estou falando aqui de você escrever, de você produzir, nesse caso quer dizer buscar os atores, buscar as locações, filmar, editar, você não tem muito tempo, né? Então, depois eu fui ter esse insight conversando com o professor. O ponto dessa aula não é você fazer o melhor conteúdo possível, é você se desprender dessa mentalidade perfeccionista, de não fazer as coisas até que elas estejam perfeitamente nos seus lugares. Você tem que fazer, mano. Você tem que fazer. E nesse sentido, nesse ponto que eu falo, não tente se encontrar, comece a se criar, porque é muito que acontece com nós homens eu preciso encontrar meu propósito, eu preciso encontrar a minha vocação.
Eu só vou começar esse projeto, eu só vou começar a fazer isso quando eu entender. Não, começa a fazer. E aí a galera se perde nessas perfeições que é de uma maneira, eu digo que é triste. E aí um outro exemplo pessoal que eu tenho, aconteceu esse final de semana. A minha bela donzela, ela vem algumas semanas já com a ideia de que ela quer fazer bolachinhas especiais como se fosse Super Mario Bros, Harry Potter. É algo que eu não sabia, mas na verdade tem muito conteúdo aí, tem muita gente que faz isso e ganha muita grana. E há algumas semanas ela vem me falando isso. Ah, não, mas eu preciso fazer e provar, eu preciso fazer se o formato vai ficar certo, e vem consumindo um monte de conteúdo, de dicas, de pessoas ensinando. Falei, gata, quando você vai botar isso na prática? Já deu, já. Você vai ter que começar a fazer, porque daí, quando você começar a fazer, você vai aprender com os seus próprios erros. Aonde que você precisa melhorar? Você precisa deixar o forno a 200 graus ou a 250? Você precisa fazer o rabisco do chapeuzinho do Mario Bros da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? E as pessoas têm a tendência a ficar nessa, a consumir, consumir e não botar na prática. Larga essa ideia merda. Comece a se criar, ao invés de ficar esperando que tudo se fique perfeito, tentando se encontrar, começa a fazer, começa a fazer. Por isso que muita galera, não sei se é alguém aqui que está vendo a aula ao vivo, mas isso direto acontece comigo. A galera me manda mensagem: pô, Luiz, o que que você acha de eu começar a fazer vídeo? O que que você, eu tenho curiosidade de começar a fazer um conteúdo assim. Brother, faz! Vai! Se você estava esperando de mim alguma ideia mágica que eu vou fazer você abrir a sua cabeça, eu não vou te dar. Faz, começa a fazer. Nada vai te ensinar tanto quanto a prática, quanto o erro. Você aprender com você mesmo. E aí eu trago nesse último ponto uma mentalidade que eu adoro, trazendo outra vez questões cinematográficas, que um dos meus diretores favoritos fala sobre isso, que é o Woody Allen. Woody Allen, que já é eu acho que quase um oitentão, é um dos diretores, atores mais famosos de Hollywood, e ele, a quase todos os anos, ou a cada um ano sim, um ano não, ele lança um filme. E não são todos os filmes que são dos melhores. E aí eu vi recentemente uma entrevista dele que ele fala isso. Que ele fala, eu prefiro ir fazendo os meus filmes com essas ideias que eu tenho e eventualmente em 5 ou 10 anos eu lanço um filme que ganha o Oscar, que é premiado, que todo mundo respeita. E nesse meio tempo lançando um filme que talvez não é todo mundo que gosta, a crítica fala mal, mas eu preciso fazer, eu preciso estar constantemente trabalhando. E aí você percebe também que esse cara é um cara que se desprendeu completamente do ego dele. É algo que no mundo do cinema acaba acontecendo muito. Se vocês verem entrevistas do Tarantino, por exemplo, que fala que vai parar no 10º filme dele. Porque ele percebe que em Hollywood, os diretores, depois do 10º filme, acabam não fazendo filmes tão bons como eles fizeram antes. É ego, isso é ego. É medo de errar, medo que as pessoas vão pensar. O Woody Allen, oitentão, mais de 80, eu acho que ele deve ter já. Milhares não, centenas de filmes ele deve ter. Filmes bons, filmes ruins, mas hoje, já está aí nos seus últimos anos, eu diria, considerado um dos melhores diretores, um dos diretores mais ativos, definitivamente, com essa mentalidade de fazer, de se criar, não ficar esperando demais, tentando se encontrar, tentando encontrar a sua identidade. Quem eu sou? Eu sou o diretor que faz comédia, eu sou o diretor que faz drama, suspense? Não, eu faço. A ideia vem, eu boto na prática. Então, não tente. Pare de tentar se encontrar e comece a se criar. E você não tenha dúvida que essa é uma mentalidade que vai fazer com que as pessoas se sintam magnetizadas por você. Porque a maioria das pessoas são assim. Elas se prendem ao que as outras pessoas vão pensar, ao que ela mesma vai pensar dela mesma. Porque ela tem medo de fazer algo que ela não gosta e ela, tá vendo, eu sou ruim nisso. E quando elas veem uma pessoa livre, isso é uma pessoa livre, que simplesmente faz porque ela tem o tesão, não porque eu quero agradar os outros. Não, porque eu gosto, porque eu preciso estar nesse constante trabalho. Elas se sentem inspiradas. Porque essa também é a pessoa que vai te recomendar fazer as suas paradas que você quer fazer. Como eu falei, a galera que me manda mensagem, faz conteúdo, faz. E não é desse lugar egocêntrico, tem muitos, claros, muita gente que fala, eu quero fazer um conteúdo parecido com o seu. Brother, faz, tem espaço para todo mundo, não é limitado. A internet é enorme. Vai ter gente que vai se conectar com a sua ideia, vai ter gente que vai se conectar com a minha. Vamos!
O importante é a gente estar constantemente trabalhando, agregando. Então, esse é o quarto ponto, que já, inclusive, me conecta com o quinto ponto. Celebre o impacto dos outros. Esse é um tema interessantíssimo, interessantíssimo. Isso é algo que um cara inseguro tem na sua vida. Ele vê a vida como uma eterna competição. Ele vê como se a qualquer momento o lugar dele está ameaçado e pode ser retirado dele, né? Eu digo que eu também já fui assim, né? Eu tinha uma certa dificuldade, talvez, de admitir admiração por pessoas que faziam aquilo que eu gostaria de fazer, ou pessoas que estavam fazendo algo que eu não consegui fazer. Então, nos meus tempos de adolescência, por exemplo, eu jogava bola e cheguei até um certo nível que você poderia dizer semi-profissional, mas não segui a carreira. E muitas pessoas dessa minha época seguiram e viraram jogador de futebol. Um deles, inclusive, meu amigo Diogo, que eu trouxe no podcast Sem Mimimi recentemente. Virou jogador de futebol, já jogou em vários times fora do Brasil e tal. E isso era algo, como eu, um homem inseguro, né, no final da minha adolescência, no começo da minha vida adulta, me sentia triste, me sentia inseguro, não sabia admirar o impacto que as outras pessoas tinham, né? E isso também acabou afetando no começo da minha vida adulta, quando eu estudava cinema e eu via que de repente a galera fazia um filme, um estudante da minha faculdade fazia um filme que era claramente bom e era melhor de repente do que eu fiz. E eu não conseguia. Era o ego, meu ego não me deixava reconhecer o impacto que aquele cara tinha, que era algo bom. né? Isso não necessariamente se aplicava em áreas onde eu não atuava, em áreas onde eu não talvez me importasse tanto. Eu tinha essa facilidade de reconhecer os méritos de outras pessoas que faziam outras coisas. Mas quando era algo que eu me importava, quando era algo que é, eu gostaria de fazer, de ter, isso era difícil para mim. E isso é um claro sinal de insegurança, de um cara inseguro. E isso acontece, por exemplo, no mundo dos negócios, quando você está numa reunião e você não reconhece os feitos das outras pessoas, não dá espaço para que outras pessoas falem as suas ideias, porque só você é bom, só você tem as melhores ideias, só você sabe fazer o que você sabe fazer. E essa, inclusive, é uma das melhores maneiras para você não evoluir na sua vida profissional. Porque o cara que está acima de você também está observando se você abre espaço para outras pessoas brilharem. Porque, no final das contas, um bom líder é isso. Um bom líder motiva as pessoas a serem os seus próprios melhores e nos seus próprios caminhos. E se você fica com essa mentalidade invejosa, até mesmo, é questão de tempo de você virar um cara cada vez mais ressentido, e invejoso, que vai, e no final das contas, botar todo mundo para baixo. Como você vê muitos conteúdos aí de caras que fazem análises da vida alheia. Como se eles fossem os seus perfeitos nas suas vidas. O David falou, isso aconteceu comigo em relação ao trabalho. Ele era um garçom melhor que eu, tá vendo? É. E no mundo dos relacionamentos, você não tem a dúvida que as mulheres conseguem farejar essa insegurança no homem. É um cara que não consegue admirar o trabalho de outro, falar bem do outro, seja porque o cara tem mais dinheiro, porque ele é mais rico, é melhor profissionalmente, ou mais shapeado, mais enrolado, mais carismático, e o cara não consegue apreciar os outros. Isso é uma característica muito feia, masculina, porque essa característica de certa forma, nas mulheres é o passivo-agressivo. Ela não vai, ela consegue ser mais cutucando os outros. O homem simplesmente se fecha, ele não consegue admirar nada de ninguém. Só ele, quando alguém fala alguma coisa do outro, ele se fecha, ele fica calado. Isso não é legal. É. E o insight, que é onde eu tive isso, que foi uma das coisas melhores que poderiam ter acontecido na minha vida, em 2017, quando eu morava em Los Angeles, lá eu tive acesso e trabalhei e ia em lugares onde tinha pessoas, o que você pode dizer, realmente fodas. E, resumindo, acabei fazendo uma amizade com o produtor
de um filme, de vários filmes, na verdade, mas esse produtor, ele era também gerente do manager, né, se diz em inglês, de um ator que talvez vocês conheçam por nome, talvez vocês já devem ter visto o filme, você só reconheceria a cara dele, que é o Gary Oldman. Para falar um filme que ele fez aqui, ele fez o detetive Gordon na série Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas e o terceiro filme que eu não vou lembrar o nome. Ele fez Harry Potter, ele fez o Beethoven, tem vários filmes clássicos. Então ele ganhou o Oscar, inclusive, em 2018 com o filme The Darkest Hour, que em português, se eu não me engano, se chama A Hora Mais Escura. Não sei se é assim exatamente em português. Mas é o filme que ele faz o Winston Churchill. Fica a recomendação também. Resumidamente, eu acabei me conectando com esse ator, que é um ator um dos melhores que você pode esperar. E aí teve uma situação que eu não tenho a menor dúvida que ele não deve lembrar, mas para mim me marcou muito. Que um dia a gente estava na casa desse produtor, que é gerente do Gary Oldman, e aí a gente estava fazendo um churrasco, tava todo mundo ali na piscina, na churrasqueira, perto do bar ali da piscina, e aí tava a TV ligada. Aí teve uma hora que as pessoas saíram assim, só tava eu e ele. E aí na TV saiu o trailer de um filme que tava nesse mesmo ano sendo nominado para o Oscar, que era um filme do Denzel Washington, que se chama, eu anotei aqui, Roman J. Israel. É um filme que o Denzel Washington também foi nominado ao Oscar. E aí esse filme passou no trailer, né? O Gary Oldman estava assim do meu lado, o filme passou na TV, e aí ele olhou para mim assim e falou assim, você assistiu esse filme? Eu falei, assisti. Ele, é bom, né? E aí ele vinha com um ar quase como um ingênuo, de um apreciador de filme. E o Denzel Washington nesse filme, inclusive, estava nominado para o Oscar junto com o Gary Oldman. E aquilo me chamou a atenção, porque, claro, se nesse nível astronômico, eu diria, né, do cara nominado ao Oscar, ele consegue colocar o ego dele de lado e simplesmente apreciar o impacto que outras pessoas também têm. Ele consegue apreciar o trabalho, porque coisas sensacionais são infinitas. Todo mundo consegue criar a sua própria, o seu próprio espetáculo sem apagar o espetáculo de ninguém. E você saber apreciar isso é uma das maneiras mais magnéticas que você pode ter na sua vida. E aí foi quando eu percebi que, pô, se o cara nesse nível consegue ter essa mentalidade, eu vou ficar intimidado, inseguro por um amigo meu da faculdade que de repente está fazendo um trabalho sensacional numa série, num filme. Não, essa é uma mentalidade errada. Então, é importante a gente saber reconhecer, saber apreciar o impacto que outros possuem no mundo, na vida. Ao invés de ser um cara somente egocêntrico, arrogante, que fica no seu mundinho, achando que você deveria ser o melhor naquilo, ter o devido reconhecimento, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu anotei aqui, as pessoas que não crescem são aquelas que não deixam. Ó, as pessoas que não crescem são aquelas que deixam se sentir ameaçadas pelo sucesso de outros. Se você é confiante de verdade, você não vê a vida como uma constante competição. Isso especificamente é aplicado nas empresas, como eu citei aqui, e constantemente você tentando defender a sua posição como se você fosse o melhor do mundo. E nos relacionamentos a mesma coisa. Se você não consegue apreciar a, os aspectos bons das outras pessoas, as mulheres têm o fardo, não, o faro. As mulheres têm o faro para sentir essa sua insegurança. Então, larga essa mentalidade, aprecie que outras pessoas também fazem coisas boas. Uma pessoa magnética é uma pessoa que sabe reconhecer isso, não que fica aí ressentida, com invejinha de gente que manda bem na vida. Para. Que aí me leva para o ponto 6, que é algo que também tem a ver com o ponto anterior. Não exagere no respeito. E isso é algo que, voltando para essa fase da minha vida, quando eu trabalhava em Los Angeles, ou até mesmo em Ibiza, que eu tinha acesso a essas pessoas, você facilmente pode cair numa mentalidade de respeitar demais, de admirar demais. E o problema quando você faz isso, quando você respeita, demais uma pessoa, você se torna um tanto quanto carente, porque agora você quer a validação dela.
Se você está desesperado ali, uau, essa pessoa é incrível, essa pessoa é maravilhosa, quando ela me valida, quando ela me aprecia, isso tem um valor dentro de mim, no meu ego. Então agora eu vou buscar essa validação dessa pessoa. Isso não é uma pessoa magnética. A pessoa magnética, ela tem o seu próprio valor, ela não fica buscando o valor de ninguém. Claro que eu me sinto apreciado quando outras pessoas gostam do que eu faço, do que eu falo, mas se eu acabo entrando nessa dinâmica onde, de repente, por exemplo, vamos dizer que o Anthony Bourdain, que eu estou falando dele aqui, se o elogio dele tem um efeito dentro de mim, digamos, nível 10 e vocês aqui, galera que a gente tá junto aqui, o elogio de vocês tem efeito dentro de mim nível 1, algo tá errado dentro de mim, na minha métrica de valores, na minha métrica de exagero no respeito, porque isso seria fácil de dizer, então eu respeito o Anthony Bourdain, mas não respeito vocês que estão aqui. É basicamente isso. Quando você exagera no respeito, você coloca a sua validação nos outros. Então, lembre-se constantemente, essa é uma mentalidade que vai te ajudar. No final das contas, qualquer pessoa que você possa ter admiração, respeito, que você se inspira a ser como, tal qual você, ela caga, ela rota, ela peida, ela é um primata igualzinho você, sem nenhuma diferença. Então faz com que as outras pessoas também baixe a bola na sua visão. Porque se você fica com essa, como eu já conheci, muitos aí, que acabam, por exemplo, nesses termos de Red Pill, colocam esses famosos escritores, né, como Rolo Tomassi ou como é o nome do Nessan Alita, como se fossem deuses do Olimpo, aonde eles escreveram livros que você não pode questionar. E aí é quando você vê muito desses bitolados que viram um culto. Isso virou um culto. Como assim você vai questionar o meu Messias que me escreveu esse livro? Brother, calma aí, tá ligado? Então, essa é uma mentalidade que às vezes eu posso acabar também tendo que me lembrar, né? Quando, por exemplo, recentemente, em março, eu fiz a mentoria com as mulheres, eu fiz uma mentoria eu fiz com uma psicanalista formada, graduada, uma mulher realmente intelectual, muito inteligente. Fiz com uma outra médica urologa, urologista, urologista. São pessoas que têm um conhecimento muito acima do meu nessas determinadas áreas. E aí é fácil eu cair nessa mentalidade onde também tudo que ela fala eu devo simplesmente abaixar a cabeça porque ela é a especialista, a deusa. Não, você acaba até mesmo perdendo o aspecto humano dessa conversa. E ela, por sua vez, acaba percebendo isso, também não vai querer engajar numa conversa mais profunda, respeitosa comigo. Então, é entender que em qualquer pessoa que você se depare, nesse caso, na sua vida profissional, ela também é uma pessoa que tem as mesmas manias, não necessariamente os mesmos, mas tal qual você, ela é igual a você. E essa é uma mentalidade também que acaba acontecendo muito com as mulheres. A gente começa a pedestalizar as mulheres, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que só porque ela é bonitinha, só porque tem um rostinho perfeito, ela é aquela pessoa que tem tudo na vida certo, resolvido, segura de si mesmo. E quanto mais você fala com as mulheres, mais você percebe que não é a verdade. Então, da mesma forma que você pode acabar colocando esse respeito exagerado em pessoas que você admira, temos a tendência de fazer isso com as mulheres. Então, para com isso, se conecte com o ser humano e entenda que, tal qual você, ela também tem imperfeições. É isso. Ponto 7. Antes que eu fique sem voz aqui. Modus operandi sem mimimi para ser um cara mais magnético nos relacionamentos e nos negócios. Ponto 7 é: diga de um jeito diferente. E você não precisa ter uma opinião sobre tudo, né? Especialmente quando a gente respeita demais os outros, né? A gente tem essa tendência nessa voz aqui que fala na nossa cabeça de que para que você vai falar isso? Isso aí já foi dito, você não vai agregar em absolutamente nada de novo. E essa armadilha também se aplica nos relacionamentos quando você pensa como que eu vou me destacar com essa bela donzela? O que que eu posso fazer de diferente? Porque ela já saiu com tantos caras mais fodas que eu.
como que eu posso criar algo, uma experiência única, né? E eu também eu trago aqui como isso se aplica a mim, porque eu acho que quando eu trago exemplos próprios se conecta melhor. Porque eu também poderia ter constantemente essas mentalidades nos meus vídeos. Quantos caras aí não estão falando sobre confiança, sobre sedução, sobre relacionamentos, sobre dinâmicas? Quantos caras não, quantos conteúdos não são feitos por dia nisso? São mentalidades que eu poderia interiorizar e falar: para que que eu vou falar? Eu não tenho mais nada para falar, não tenho mais nada de novo. Não. Você pode falar de um jeito diferente. Você pode falar justamente baseado nas suas experiências, porque a sua experiência é única. É, as coisas que você viveu te dão perspectivas diferentes da minha. A sua voz, você tem monopólio sobre ela. Mesmo que você não tenha tanta experiência tal qual Joãozinho, você tem o seu ponto de vista que é único por si só. Então, quando você se pegar nessa mentalidade, mas eu não tenho mais nada que agregar, isso já foi feito antes, já falaram isso antes, para com essas ideias. Para com essas ideias. Então, qual é a mentalidade aqui? Para de se prender a falar algo novo e fale de maneira fresca. O que eu quero de maneira fresca? É falar da maneira como você acabou experienciando isso na sua vida. Então, por exemplo, como você pode lidar com ansiedade? Eu posso falar da maneira como eu lidei, que não vai ser a mesma maneira como você lidou. E talvez um cara que tenha características mais específicas com a sua se conecte mais com a sua maneira de falar do que com a minha. Então a gente nunca sabe a que ponto vai chegar a nossa verdade e se conectar com as pessoas. Então, quando você se pegar nessa, eu não posso, eu não vou falar porque não tem nada novo, para com isso. Quando você entra num encontro contando a sua história, quando você está falando com uma mulher, você não tem como errar. É a sua história, porra. Você não precisa vir aqui quando os caras perguntam para mim, mas sobre o que que eu falo no meu encontro? Manda uns temas aí, Luiz. Não, brother, você fala sobre o que te interessa, sobre a sua história. Porque a sua perspectiva não é igual à minha, a sua história não é igual à minha. Se eu te falar para falar coisas que eu gosto, que eu tenho interesse, que eu passei, a mulher vai perceber que você é um cara falso e é questão de tempo também esse encontro terminar na merda. Então tem essa mentalidade de você tem que dizer as coisas de um jeito diferente. Você não precisa ser o cara que vai falar um insight maravilhoso, diferente, que vai conectar os mundos dos pensamentos. Não, você tem a sua maneira de falar e isso é suficiente. Eu anotei aqui. Você tem que parar de usar isso como uma fraqueza e usar isso como uma armadura. E aí, igual recentemente, eu tive um mentorado que ele tem 28 anos, ele não teve muitas experiências na vida dele de relacionamentos, de viagens, de trabalho, trabalhou a vida inteira no mesmo lugar lá com o pai dele. E ele falou, pô, mas eu não sou um cara interessante. Ele tem uma perspectiva única da vida. Ele foi um cara que viveu grande parte da vida dele, agora ele está saindo, ele está se conectando mais, ele está fazendo outro trabalho, mas ele fica com essa insegurança de que ele não tem experiência ainda. Eu falo, brother, você pode usar essa mentalidade, essa realidade que você viveu e que você vive de uma forma fraca, que é justamente essa que você está me apresentando agora, que eu não tenho experiência, eu não tenho nada de interessante. Ou você pode usar justamente essa experiência e torná-la de forma interessante. O que que um cara que nunca saiu da sua cidade, que nunca fez outros trabalhos, pode observar sobre o mundo hoje? Diferente de mim, de repente, que viajei o mundo. Que curiosidades você tem? Que vontades que você, até mesmo, frustrações que você teve na sua vida. Peraí, deixa eu arrumar a câmera. Que frustrações que você teve na sua vida que você aprendeu a lidar com as pessoas, a lidar com seus sentimentos, a lidar com suas emoções. Se você parar para pensar hoje, analisar a sua vida crítica hoje do seu passado e falar quais foram os aprendizados que eu aprendi com a minha vida. Que não foi através de um vídeo, que não foi através de um coach que falou XPTO. Não, isso na minha vida me fez aprender isso. Você falar sobre essas coisas é magnético, porque essa é a sua perspectiva. Essa é a sua maneira diferente de falar sobre algo que já foi dito antes. Então pensa num mundo quando as pessoas estão falando de confiança, como eu falei antes, e está todo mundo falando a sua própria versão. Talvez a minha versão se conectou mais com vocês, mas tem muita gente falando o que eu estou falando também. Então não fique nessa de não, eu não vou falar nada porque eu não tenho nada novo de agregar. Não, fale a sua versão. E aí, por último, nesse ponto, que é essa pressão também, onde todas as pessoas
obrigatoriamente hoje em dia tem que ter uma opinião sobre tudo. Se você não tiver uma opinião sobre as coisas, você tá por fora, você tá perdendo. Não, mano. Não. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Voltando para todos os outros pontos que eu falei anteriormente, você tem essa curiosidade, esse interesse, esse fascínio por coisas novas, faz com que você não necessariamente tenha uma opinião, porque você não tem como saber tudo no mundo. Então você acabar justamente admitindo, não, eu não tenho uma opinião sobre isso, não estou bem informado sobre isso para falar sobre isso. E aí vem de um lugar de confiança, inclusive, ao invés de ficar enrolando algo que você não sabe só para não se sentir por fora daquele grupo. Não. Você não é obrigado a ter opinião sobre tudo. E aí, essa também é uma parada que às vezes eu vejo, já recebi alguns comentários, na verdade, aonde eu tô num podcast e a pessoa que já me conhece, que vê meu conteúdo, sabe que claramente eu não penso como aquele entrevistador está falando, ou com aquela ideia. E eu já tive muitos desses comentários, falou, pô, Luiz, por que você não falou isso? Por que você não falou aquilo? É que, brother, eu não tenho necessidade de ficar discutindo o tempo todo. Eu já perdi esse meu ego de querer ficar provando que eu estou sempre todo certo, que a minha verdade é a que melhor se encaixa na vida dos outros. Não, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu tenho muito mais curiosidade de saber a opinião dela do que eu mesmo ficar cagando as minhas regras aqui para ela. Se ela eventualmente tiver curiosidade, eu converso e a gente consegue fazer paralelos, sobre as nossas visões, sobre as nossas ideias, mas eu não preciso ficar discordando ou tendo uma opinião sobre tudo sobre o que aquela pessoa está falando. Ela viveu a vida dela e ela chegou nessa conclusão. Me interessa muito mais saber como ela chegou nessa conclusão, por mais que eu não esteja de acordo com a conclusão dela, do que ficar convencendo ela de que aquele pensamento que ela tem é errado e o meu é certo. Então, quando você também começa a operar dessa forma, tem a tendência de você, ao invés de, no primeiro desacordo que você tem com uma pessoa, você já automaticamente chegar a conclusões sobre ela, você começa a engajar nela para saber como que ela chegou nessa conclusão. E essa é o tipo de pessoa que as pessoas querem estar do lado, que é uma pessoa magnética. Não só nos relacionamentos, mas profissionalmente também, com seus amigos. Isso não quer dizer que você não vai julgar, que você tem que concordar com tudo que a pessoa fala, mas você se realmente explorar o pensamento daquela pessoa com ela, é uma pessoa que vai ter, por mais que ela não goste de outras coisas que você possa falar, ela vai se sentir magnetizada por você. Então, essa é uma mentalidade boa, excelente de se ter. Você pode e deve falar as coisas de uma maneira nova, de uma maneira refrescante, dos seus pontos de vistas, e você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Esse é o ponto 7. Ponto 8: as coisas que você ama devem ser a sua armadura. E não é uma armadura no sentido de você se proteger com elas, acreditando que a sua verdade é melhor que os outros. Mas as coisas que você ama devem ser a sua armadura no sentido que devem estar expostas o tempo todo. Você não deve ter medo de falar ou ter vergonha do que você gosta. Eu vejo muitos caras, às vezes, que fazem mentoria comigo, que ele tem um certo gosto peculiar, ele gosta de alguma coisa que talvez pode ser julgado como estranho, como esquisito, e é justamente isso que faz ser horrível, que faz ser estranho e faz ser esquisito. Não, o que você gosta é o que você gosta. E você não deve ter vergonha de falar sobre o que você gosta. Então, eu vou dar um exemplo pessoal meu, que é uma coisa que eu aprendi na prática, inclusive. Eu gosto muito de. Já falei isso em vários vídeos, alguém já deve ter visto eu falar isso. Eu gosto muito de documentários de serial killers. Eu gosto muito de documentários que exploram a mente do assassino, que exploram por que que o cara fez aquilo, como que o cara fez aquilo. E eu já tive alguns encontros onde eu falava, mano, se eu falar pra essa mina que eu gosto de série de serial killer, ela vai ficar com medo de mim. Ela vai achar que eu sou um doido, que tem alguma coisa estranha comigo. Eu ficava nessa, mano, eu acho que isso é melhor eu esperar um pouquinho mais para falar para ela. E eu comecei a me pegar, eu comecei a me pegar sabotando a mim mesmo. Por que que eu preciso? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou um doido da cabeça que vai trancar a mina no quarto, quando ela vir para minha casa. Então por que que eu tenho que ter vergonha disso? E aí o que foi que eu comecei a descobrir é que muitas dessas minas também têm essas mesmas curiosidades que eu. E agora aquilo que eu achava que se eu falasse iria ser um tiro pela culatra,
acabava sendo uma conexão incrível com a mina. E dessa mesma forma, tem outros tantos aspectos meus, e vocês também têm isso, que você pensa, eu não vou falar que eu gosto de, sei lá, Dragon Ball Z, porque ela vai achar que eu sou nerd que gosta de desenho. Se ela achar isso, foda-se ela, o problema é dela, tá ligado? Você não deve ficar escondendo os seus próprios interesses porque você acha que a pessoazinha não vai gostar, ou porque vai fazer você diminuir o seu valor nos olhos de ninguém. O que você gosta é o que você gosta. E isso deve ser usado como uma armadura, porque você vira um cara autêntico. Você não tem vergonha, você gosta daquilo. E muitas vezes, como eu estava falando nos pontos anteriores, quando você fala com excitação, com paixão, faz justamente a pessoa ficar intrigada por aquilo. Ao invés de ficar assim, a pessoa fala, mas que tipo de filme você gosta? É que você não vai gostar desse estilo. Fala! É que não, sei lá, não é todo mundo que gosta. Eu gosto de animação. Aí, tipo assim, mano, uma parada que você gosta, que é importante pra você, agora você já falou de uma forma toda cagada, a mina já percebeu que você é inseguro com aquilo. Não tem essa. O que quer que você goste deve ser usado como uma armadura, algo que você fala de maneira eloquente, que você ama aquilo. E outra vez, se a pessoa tiver qualquer aspecto negativo sobre aquele seu gosto, sobre aquele seu interesse, ela é errada. Ela é a pessoa descalibrada. E evidentemente que da mesma forma que você faz com os outros, você deve, ou da mesma forma que você faz com você mesmo, você deve aplicar para os outros. Quando o cara fica muito cheio de, você gosta disso, você gosta do outro. Eu não gosto de gente que gosta assim. Cara, você não precisa concordar, você não precisa gostar, mas você realmente se interessar pelas pessoas, pelos seus gostos, é outra vez o que faz as pessoas serem magnéticas e ter os seus próprios gostos como essa sua armadura. Você não pode ter medo de falar sobre isso. Não tem desculpa o que você gosta. E aí o ponto ainda que eu coloco no ponto 8 é você abraçar os es. O que eu quero dizer com isso? Porque quando você gosta de uma coisa, ou quando você tem interesse sobre uma coisa, você não é só aquilo. Você tem outras coisas que te fazem ser esse cara tridimensional, 3D. E esse contraste de várias coisas que você pode gostar e ter interesse é o que te faz ser um cara único, que vai ser um cara magnético. Por exemplo, eu viajei muito o mundo inteiro e eu gosto de ir a lugares que você tem essa experiência única cultural do país. E eu sempre, na minha vida toda, fui contra qualquer coisa fake, por exemplo, como a Disney. O ano passado que eu fui, eu devia conhecer mais de 50 países e não conhecia a Disney ainda. Muita gente me falava assim, mano, como que você já viaja tanto e nunca foi pra Disney? E eu ficava com essa mentalidade, mano, que Disney é fake, que Disney é tudo de mentira, eu não quero essa parada, eu quero ver a cultura de verdade, eu quero ir pro Japão e eu quero ver a mina ali fazendo sushi com o avô dela por gerações, eu quero essa experiência de verdade. E aí, no ano passado, eu fui pra Disney, adorei. Foi uma experiência foda pra caralho, divertido, diferente. Então, o que eu quero dizer com isso é o contraste. Você pode gostar muito de uma coisa, mas ao mesmo tempo você pode gostar de outra. Não tem nada que, mas uma pessoa que gosta disso não gosta necessariamente da outra. O que que você tá falando? Não, mano. Você gosta de que você gosta. Então, não tenha também essa parada. Se esse interesse ou esse gosto que eu tenho não se conecta com essa pessoa, eu não sou só isso. Eu tenho todos esses outros aspectos sobre mim que eu também posso falar. O Igor falou aqui, essa é a grande questão. Quando alguém gosta de algo e abraça aquilo demais, ela se empolga exageradamente na conversa e não consegue fazer a pessoa engajar. É claro que nesse ponto, cabe você ter esse equilíbrio social de ver também se a pessoa tem um interesse. Né? E aí, se a pessoa também não tem muito interesse, não tem por que você ficar aqui numa sinfonia de ideias que faz com que as pessoas fiquem ali procurando o telefone para desviar o pensamento. E é também quando você, falando dos pontos anteriores, como eu também não preciso me validar demais para ninguém, se a pessoa também não se sente interessada no tema que eu gosto, qualquer coisa que seja que eu gosto, ao meu ver, ela também já acaba perdendo o seu brilho. Não que tenha algo de errado dela não gostar do que eu gosto, mas eu vou querer me conectar com pessoas que têm a mesma vibração que eu, que têm os mesmos interesses.
Então eu não me sinto a necessidade de falar, mas eu acabo também perdendo interesse nela. O David falou, as pessoas não sabem conversar, às vezes elas cagam para o que você fala. Exato. Acaba tendo muito. Uma das, digamos, frasezinhas que eu acabo usando nesses momentos, quando eu não tenho certeza se a pessoa tem o interesse que eu tenho naquele determinado tema, são duas, na verdade. Vamos dizer que de forma natural eu acabe falando sobre filme, sobre cinema. Aí a pessoa me pergunta algo sobre isso. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu falo, ó, se você me deixar, eu vou ficar por horas falando sobre esse tema aqui. Essa simples frase já me faz perceber se a pessoa tem interesse que eu fique por horas falando sobre esse tema ou não. Então, antes de que eu comece a falar, eu já falo isso. Eu deixo claro que eu tenho um interesse enorme, que isso é algo que eu gosto, mas que não necessariamente eu vou ficar falando aqui eternamente. E a outra frase que eu acabo aplicando nesses momentos a partir do momento que eu contei uma história, por exemplo, seja uma viagem, seja um filme, seja um hobby, eu paro a história e falo assim, ó, é melhor eu parar por aqui, senão eu não paro mais de falar. E aí você vai ver a mesma maneira se a pessoa tem interesse. Se ela tem interesse, ela vai te perguntar. Se ela não tem, é a vez dela brilhar nessa conversa, né? E aí você pode, inclusive, perguntar, você tem alguma experiência assim? Você gosta de alguma coisa assim? Ou, por exemplo, que é algo que eu sempre pergunto, o que que você gosta tanto quanto eu gosto de filmes de serial killer, de séries de serial killer? Você tem alguma coisa que você gosta? Não necessariamente é filme. Você gosta de série, você gosta de música, de show, né? Então, é basicamente também você entender os paralelos que a gente pode fazer um com o outro, que não necessariamente são os mesmos gostos, mas são as mesmas intensidades. É porque, de maneira geral, quando você gosta muito de uma coisa, o comportamento é o mesmo. Você quer saber mais, você passa horas pensando, lendo aquilo. Então, da mesma forma que você faz com seus interesses, outras pessoas fazem com interesses delas. Então, automaticamente aí você já sabe o que perguntar. Então, por exemplo, igual outro dia eu estava escrevendo um texto para colocar no meu Instagram pessoal sobre o Império Romano na cidade que eu fui, essa viagem que eu fiz recentemente, que eu fui para Albânia, eu fui numa cidade que só tem as ruínas, mas que era uma antiga cidade romana. E aí, quando eu fui escrever o texto, eu comecei a procurar informação e entrei como se fosse numa toca de coelho sobre todos os temas que tinham a ver com aquilo. Acabei parando na pesquisa de por que que o Império Romano acabou, como é que o Império Romano acabou, porque eu tenho interesse nesse tipo de assunto. E aí depois eu tava falando com a minha mina sobre isso, que eu tava falando que eu tive interesse, blá, 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 blá. E aí ela começou a me contar que outro dia ela entrou nesse mesmo toca de coelho, porque a galera que é do sul aí talvez não saiba isso, mas a minha mina é do sul também. E ela falou que começou a entrar na Guerra Farroupilha. Ela falou assim: não, outro dia era 2 horas da manhã, eu tava ali lendo por que que a Guerra Farroupilha aconteceu, quem foram os heróis. Falei, caralho, e aí, o que que você procurou? O que que você achou? Por que que aconteceu a guerra? Ou seja, o interesse dela, nesse caso, era também porque ela é daí, mas era muito parecido com o meu do Império Romano. Tive que estudar essa guerra. Mas aí que tá também, a gente sempre acaba esquecendo depois de adulto, tá ligado? Na escola a gente aprende, estuda só para passar de ano. E nesse caso, com a minha mina, ela também estudou, mas ela falou: eu só estudei para passar de ano. Hoje, mais velha, eu falei: por que que a gente tem essas tradições? Por que que a gente aprende tudo isso, né? Enfim, é isso. Ponto 8: as coisas que você ama devem ser as suas armaduras. Ponto 9: execute. Seja o tipo de pessoa que diz que vai fazer algo e faz, que tem uma ideia e faz aquilo, mesmo de forma imperfeita. É isso, muito do que eu acabei falando ao decorrer dos outros pontos, é a galera que se prende na perfeição. Mas a execução por si só é algo que faz com que você tenha histórias para contar, que você tenha aprendizados para compartilhar, erros únicos que você cometeu nessa jornada. E a confiança vem justamente nisso, de ser um cara que faz coisas, de ser um cara que bota a mão na massa.
Não um cara que fica nessa masturbação mental consumindo de forma passiva, seja qualquer tipo de conteúdo. Ele bota na prática. E a maioria das pessoas que fazem qualquer que sejam essas experiências, são essas pessoas que também vão se sentir curiosas a respeito das experiências dos outros. Então, é importante você executar, você fazer coisa. Então, rapaziada, se vocês aí estão. Que fica a indagação outra vez. Qualquer que seja o projeto, qualquer seja algo aí que você tenha vontade de fazer, coloque uma dedicação essa semana para o que está te impedindo de começar a fazer essa parada que você quer fazer. Seja porque você não tem a informação suficiente, seja porque você não falou com as pessoas é, que são necessárias para te dar mais informação ou para te ajudar nisso. Por que você está deixando esses seus projetos de lado? Tem que botar na prática isso, fazer a roda girar. Nem que seja para lá na frente você descobrir que não era isso que você queria fazer. Mas o que você não pode ficar fazendo é passar horas, anos, meses, semanas, anos da sua vida com essa ideia encostada. Começa a executar. Não é fazer necessariamente um negócio do dia para a noite para ter dinheiro, para ter sucesso. Não, às vezes pode ser falar, mano, eu tenho vontade de aprender a tocar violão. Por que que você não aprendeu a tocar violão ainda? Eu tenho vontade de aprender um outro idioma. Por que que você não foi aprender essa porra desse idioma ainda? O que que te impede? Separar 30 minutos do seu dia para se dedicar a essa a parada. Começar a executar. Executar. Pessoas que executam são magnéticas. Peraí, tá falando aí, Pedro? Manda no chat. Eu já estou acabando aqui também o último ponto. Executar, tem que fazer. Essa confiança também que vem junta com um cara que faz coisas, que bota na prática, é magnético. Eu posso falar por mim, mano, eu tô fazendo pilates. Nos últimos anos eu aprendi pilates. Por quê? Porque eu falei, vamos fazer coisa diferente. Vamos botar aí a bunda para trabalhar em coisas diferentes. É isso. Tá ligado? Você ter curiosidade de ser o cara que vai atrás das paradas. Eu já fiz aula de dança, já fiz aula de luta, já corri, já fiz escalada. Muitos dos esportes, porque eu sou um cara que me sinto atraído por esportes, eu já fiz quase tudo. São experiências que você acaba criando, e não só isso, você acaba entendendo mais sobre você mesmo, sobre o que você gosta. Você tem também biblioteca mental para falar sobre isso. Então, é importante você colocar na prática, executar, parar dessa masturbação mental, puxar o gatilho, como eu digo, nos 5 princípios da sedução, e colocar essas ideias, projetos, vontades, gostos para fazer, para rodar. Tem essa de ficar aí só consumindo de forma passiva ou esperando o momento perfeito para fazer o que você tem vontade de fazer. Comece a executar. Essa é uma parada que, só terminando esse ponto, durante muito tempo eu fiquei pensando se eu deveria fazer o 100 mm. Mas eu não sou bom o suficiente, eu não sei, tem caras melhores que fazendo isso que eu faço, falando sobre o que eu falo. E aí você vê tudo que eu falei antes sobre dar a minha voz, o meu aspecto único, sobre falar as coisas de uma maneira diferente, sobre falar o que eu sou apaixonado, porque eu sempre gostei dessas paradas. Sempre gostei da mentalidades, de executar, de como você pode ser um cara mais foda. Eu sempre consumi esse conteúdo também. Um dia eu falei, não, vamos botar em prática, vamos começar a fazer. E uma das atitudes que eu mais me orgulho na minha vida de ter começado isso. Número 10, no último ponto, dos modus operandi para você ser um cara magnético nos mundos dos negócios e nos relacionamentos, que é aprender a viver com os equívocos, desde que você esteja em busca da verdade. Se você consegue viver com a ideia que você está errado, my brother, você se torna um cara livre. Uma frase que eu gosto muito é: eu me reservo o direito de mudar de opinião a qualquer momento. É, Isso é algo que quando você entende, você também deixa de lado o seu ego. Eu não vou ficar aqui defendendo minhas ideias. Essa aula mesmo, de repente eu falei alguma coisa errada, de repente eu falei alguma coisa que vocês não concordem, e agora eu vou ficar defendendo o meu aspecto, minha ideia, como se fosse de um lugar de ego, porque eu não posso estar errado, porque eu tenho que ser perfeito. Não, mano. Essa é uma das mentalidades que mais vai te prejudicar em todas as áreas. Nos relacionamentos, principalmente, porque é um cara que vira arrogante, que é um narcisista megalomaníaco,
é que ele tem que estar o tempo todo certo, ele é o dono da razão, ele não tem espaço para aprender, para evoluir, porque ele é o senhor perfeito. E no trabalho também, quem que gosta de trabalhar com um cara assim? Não. E é o que também te impede de evoluir. Como eu tenho alguns vídeos que eu vejo, de repente, antigos meus, eu falo, essa ideia eu já não concordo mais. Já evoluí, já não penso mais assim. E se eu fosse um cara que me prendesse no ego, eu falaria, nossa, vou tirar esse vídeo do ar antes que alguém veja e me pegue no pulo. Não, mano, tá lá. Para, inclusive, ver o meu processo de evolução. Então, eu não vou ficar aqui o tempo todo defendendo algo só porque foi algo que eu disse em algum dia na minha. Não, se eu perceber que eu estava equivocado, que eu não errei, não. Vamos falar sobre isso. Eu continuo em busca da verdade. E com isso eu me permito estar errado o tempo todo, não de um lugar de ego, mas sim de um lugar que eu estou constantemente evoluindo. No relacionamento é crucial, no seu trabalho é crucial. E aí vou terminar aqui esse ponto 10 com uma frase também que eu gosto muito, que é: você quer ser feliz ou você quer estar certo? Muitas vezes não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso aqui não é permissão para você também virar um frouxo que não defende o que você acredita, não colocar os seus limites do que você acha que é o certo e que é o errado, mas você não pode ser um cara bitolado, achando que tudo deve ser sempre do seu jeito. E isso daqui que eu falo, você quer ser feliz e você quer estar certo, também vem com o ponto anterior que eu estava falando, que a minha verdade me basta. O que eu sei me basta para mim. Se você pensa diferente de mim e quer aplicar isso na sua vida, vá ser feliz. Essa mentalidade que eu tenho hoje é a que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, que é inclusive uma pessoa muito feliz consigo mesmo. E estou constante evoluindo, constantemente, eventualmente posso mudar de opinião, mas a maneira como eu penso hoje foi a pessoa, me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Então, se você não quiser acreditar ou achar que eu estou certo ou que eu estou errado, vá botar na sua prática as suas próprias ideias. Sinta-se livre, eu não tenho necessidade de ficar provando que eu estou certo. Porque nessa, muitas vezes, busca de provar que eu estou certo, é quando você pega um bitolado que você entra numa discussão completamente sem sentido. E você, mano, por que que eu estou discutindo com esse cara? Esse cara é um completo perdedor na vida. Por que que eu estou tentando convencer ele que você deve fazer approach na rua? Não, velho, vai lá ser amargo na sua vida, vai ser triste. Eu não preciso ficar convencendo ninguém. E essa é uma mentalidade também que te dá confiança, te dá tranquilidade, que se torna uma pessoa magnética, outra vez, que é o ponto dessa aula aqui, ponto 10 ser um cara magnético. Você vai acabar fazendo com que as pessoas até mesmo se sintam mais abertas a pensar como você. É quando você não está constantemente impondo as suas ideias goela abaixo de ninguém, que nunca é a melhor maneira de convencer ninguém. Quando as pessoas percebem que você, mais do que falar, você vive aquilo que você fala, é a melhor maneira de você convencer as pessoas, magnetizar as pessoas a estar na sua órbita, a pensar como você pensa, a ser persuasivo. E isso, claro, funciona no trabalho, funciona nos relacionamentos. Eu vejo, modéstia à parte, posso falar no meu relacionamento, o quanto muitas das minhas mentalidades a minha namorada acabou adaptando para ela, né? E coisas que fazem bem para ela, coisas que agregaram na jornada dela. E muitas das coisas também que ela pensa, que ela acredita ser o certo, que eu também acabei adaptando para mim. Por isso que também é um relacionamento saudável, onde os dois constantemente estão evoluindo. É isso, preferencialmente, que você quer no seu relacionamento. Uma pessoa um pouquinho diferente de você, o suficiente para te fazer pensar. Porque se você tem uma pessoa exatamente como você, uma cópia de você, você não tem evolução nenhuma através dela, que não é algo que eu recomendo para ninguém. Então, muitas vezes você precisa de uma pessoa um pouquinho diferente, pelo menos para ter a certeza de que você está certo. E, claro, também evoluir na medida do possível, porque a gente não vai ter tudo bem resolvido, bem estabelecido, todas as opiniões. E se você estiver dentro de um relacionamento, é crucial que uma pessoa te ajude na sua própria jornada de evolução. Isso também se aplica no trabalho. Se você é um cara que se cerca de pessoas que pensam diferente, que têm outras ideias, isso vai agregar na sua própria evolução. Porque
se você também se alinha com pessoas que só pensam igual a você, você está fadado ali naquele caminho. E é aquela coisa também. Se duas pessoas pensam iguais em tudo, só tem uma pessoa pensando, né? Então, essa mentalidade de você aprender a viver com seus equívocos, desde que você busque sempre a verdade, é a mentalidade da eterna evolução, de você aprender com seus próprios erros, de você reconhecer que você pode melhorar em diferentes aspectos da sua vida, e não vir de um lugar arrogante de, eu sou o dono da razão, eu sei tudo que eu estou fazendo o tempo todo, né? Então é isso que eu tinha separado para a aula de hoje, rapaziada. Vou acabar a gravação aqui, mas a gente continua na. Se vocês quiserem falar alguma coisa, responder, perguntar alguma coisa, darem a sua opinião, vamos embora. E se você está vendo essa aula gravada, muito obrigado por estar até aqui. É, é isso, sem mimimi. Pausa na gravação.